Olá, meu nome é Caroline e esse é um vídeo para a disciplina de Linguagem Literatura Brasileira 2. A gente vai falar sobre o pré-modernismo. Vamos pensar o seguinte: você acordou em 1922, no Rio de Janeiro. Como você acha que ali estava? Será que existia já o ladrilho de Copacabana? É, será que já tinha a miscigenação? O que será? Quais os eventos principais que aconteceram? Então, um breve contexto, que em 1922 aconteceu a Semana da Arte Moderna, como também aconteceu o centenário de 7 de setembro e a consolidação das da reforma de Oswaldo Cruz, como o serviço de profilaxia contra a febre amarela e as medidas implementadas sanitárias em 1903. Então, no pré-modernismo, um autor muito importante é Lima Barreto. Lima Barreto teve algumas de seus livros de memória póstuma, ou seja, depois que ele morreu. Em 1948 foi publicado Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é uma mulher negra, mulata, né? Mulata no livro fala. Pobre, filha de seu Joaquim, que era um carteiro, vindo de Minas Gerais, exatamente Diamantina. Ele era um carteiro de serviço público que casou com Eufrásia. Ele tinha um padrinho, ela tinha um padrinho que chama Antônio. Antônio era um aleijado. E temos os vilões, Salustina e Cássio. Então, vamos lá. Cássia tinha 16 anos e os seus pais fizeram uma festa, junto com o seu padrinho Antônio, que sugeriu chamar o violeiro Cássio. Cássio, vamos no contexto, ele era um homem extremamente malandro, ele era mau caráter e ele tinha uma fama de tirar a virgindade das meninas e abandoná-las. Para aquela época, isso era horrível, porque meninas deveriam se casar puras. Então, acontece que nessa festa, ele levantou os olhos para Cássia e ele foi atrás dela. Durante a festa, o seu Antônio logo percebeu que ele estava de rabo de olho na sua afilhada. Acontece que ele, no meio da festa, ele fez um discurso sobre burro. Logo, Cássio entendeu que era para ele. No final da festa, ele e seus amigos mataram o pobre de seu Antônio. Aí acontece da história aí percorrendo. Cássio, os dois começam a mandar carta um pro outro e um adentro. A mãe, durante a festa, já não queria que o Cássio chegasse perto da filha e nem adentrasse na sua casa, porque ele já tinha a fama de mau caráter, pois ele anteriormente tinha tirado a virgindade de uma moça que a sua mãe morreu de desgosto e ela se casou e o cara simplesmente escreveu vários jornais sobre esse homem, alertando mulheres. Então, ele já tinha essa fama. Acontece que eles começam a mandar carta e, numa brecha, ele consegue dormir com Clara. Clara é uma moça ingênua, muito protegida, e simplesmente ela engravida. Passa dias, e ela vai atrás da mãe Salustina, que é uma fã desse filho, uma super protetora. Não tem um advogado melhor do que Salustina. Ela, a pobre da Clara e sua mãe, vai na casa de Salustina. Salustina, no livro, deixa um contexto bem claro que Salustina é uma mulher de classe média e então podemos dizer que ela mora no centro. Lembrando que naquela época, o Rio de Janeiro, principalmente o centro, ele é uma mini Paris, mini Europa, enquanto ao redor começava as favelas, a periferia, em que não era tão organizada e linda como o centro. Então, ao chegar na casa de Salustina, ela simplesmente ela
é humilhada, porque o filho dela não ia dormir com uma mulata, o filho dela não ia engravidar. A culpada foi Clara. Foi Clara que seduziu o pobre do filho. E aí, no final do livro, a Clara tem o choque de realidade, que ela foi extremamente humilhada e que ela não é vista como gente, nem como mulher, ela é só vista como a cor. E, e ela tem que lidar com todas as consequências sozinha. Então, agora a gente vai para fazer um contraponto do pré-modernismo com o livro. Então vamos lá. No livro, a gente faz a crítica social, que é o contexto que o pré-modernismo também faz. Há também a linguagem é muito simples e objetiva. Não é rabuscado como algumas dos períodos, como parcianismo. Não é tão rabuscado como ele. O livro ele valoriza a realidade, tanto é que é passado no Rio de Janeiro, naquele contexto que que acontecia a história. Os personagens são muito brasileiros, são extremamente eles são o Brasil, né? E fora que também ele trouxe personagens excluídos de várias narrativas, porque a gente sabe que a maioria dos livros de um contexto anterior é feito da imagem branco, do sofrimento, né, do branco, enquanto Lima Barreto traz o sofrimento dos excluídos, né? Como o sofrimento do negro, da mulher, traz profissões extremamente subjugadas que, sem elas, não acontece, a realidade brasileira não funciona no Brasil. Então, será que isso acontece nos dias de hoje? Sim, acontece nos dias de hoje, porque ainda assim a mulher hoje, se a gente for pegar, a mulher negra, tem uma pesquisa que fala que mulheres negras são abandonadas com muito mais frequência para criar seus filhos. Então, existe mais mães solos negras do que brancas. Também podemos dizer que as profissões ainda excluídas são as profissões principais no Brasil são excluídas e mal pagas também. Podemos falar que ainda assim a realidade brasileira não é valorizada, não são escutadas. Podemos ver como o carteiro, o caminhoneiro, ele não é escutado. A dona de casa não é escutada. O que mais? Realmente, eu fiquei muito impressionado porque é um clássico atual, né? É isso que faz a literatura ser tão interessante, que um livro de 100 anos, ainda assim, ele é muito atual e conversa com a gente. Se você já leu, me fala o que você gostou dele.